Estamos a partir de agora falando da primeira convenção varejista aqui do estado do Rio Grande do Sul, aqui em Bento Gonçalves. Alceu Moreira está aqui conosco, deputado federal, liderança já desse Rio Grande já há muito tempo. E a gente vem discutindo carga tributária, processos, uma briga antiga. E eu gostaria que tu passasse, participando ativamente nesse processo, passasse algumas informações para a gente num setor aqui que representa aí 70 e poucos, 80% do mercado entre varejo e serviços no Brasil. A sua opinião sobre o processo atual para quem está aqui numa convenção com mais de 12 ou 14 presidentes de federações do país aí. Bom, a primeira realidade que nós temos é o seguinte: não se deve trabalhar a reforma tributária e começar a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Mas o debate e as dúvidas são naturais do processo. É um tema árido, técnico, difícil de compreensão, então as pessoas precisam ter serenidade, mas não despreocupação. Precisa estar preocupado com o processo, focado nisso. Segunda constatação: o sistema que nós temos hoje é um sistema anárquico, que só para ter noção, se tu for pegar uma mandala dos gastos, uma pizza, tu vai perceber o seguinte: 400 bilhões de reais é o que o Brasil gasta por ano para receber e pagar imposto. Não é o que ele paga. Ele gasta para receber e pagar. A máquina que recebe e a máquina que paga. Para pagar mal e receber mal. Disto, em virtude do todo emariado tributário, nós temos mais de R$1 trilhão judicializado. Esse dinheiro, ele devia estar no mercado. Ele está depositado na justiça, parado em algum lugar empossado, sem gerar riqueza. Por quê? Porque o devedor acha que não deve e o Estado acha que é credor e quer receber. E aí, quem tiver condição de pagar o advogado tributarista mais eficiente vai ficar o maior tempo possível fazendo isso. Ora, num país que tem um sistema tributário que só de ISS tem mais de 5.000 leis, cada município tem uma, tu imagina o que cabe nisso. Então o IVA, o Sistema de Valor Agregado, o que é bom dele é o princípio, é a lógica. A construção dele é uma construção que nós é que temos que fazer. Agora, só imaginar o seguinte: eu tenho um produto que custou 10 para fazer. Na matéria-prima utilizada para me fazer esse produto, eu gastei tanto de tributo. Quando alguém me comprar esse produto, ele recebe o crédito que foi gasto. E ele vai vender por 15. E quanto é que ele paga? Ele paga o imposto sobre o valor agregado, sobre os 5. E como é que vai chegar no final? No final, quando o consumidor comprar, ele paga o imposto. E deu, esse é o imposto final. Tá? Então é o seguinte: quando tu fala que a carga tributária vai ficar muito elevada, vai isso, vai aquilo, coisa para fazer. Primeiro, a reforma tributária que nós estamos votando amplia enormemente a base de incidência. O que significa isso? Se tu tem um tributo incidente sobre um ponto estreito, ele é muito elevado, o tributo. Se o tributo é incidente sobre uma base larga, ele divide e é menor. Então, o IVA permite que o tributo seja muito mais ampliado, a base de sustentação. Ah, mas ele vai ser 35, 27, 28? Não, ele não vai. Na minha visão, eu posso estar equivocado, não passa de 25. Porque com 25 é suficiente para nós termos, inclusive pela ampliação da base, o volume de arrecadação necessária. Tá? Os modelos distintos, produtos isentos, produtos que não terão tributos, alíquotas diferenciadas, essas coisas todas, nós vamos ter que discutir, porque é preciso perceber o seguinte: tem alguns produtos que têm que ter alíquota diferenciada, a cesta básica. Mas não tenha dúvida que alguém vai ter que pagar por isso. Então esse é o cobertor curto. Se tu dá isenção para muitos, alguém vai ter que pagar mais. Não tem outro jeito no processo. Tá? Não, mas nós vamos votar uma legislação que no dia seguinte é fatalista. Votou, incide. Não. Vota. Ela agora está no Senado, nós votamos só os princípios, os fundamentos constitucionais da lei da reforma tributária. Foi para o Senado. No Senado nós já temos um texto. O texto é possível fazer simulação. Quanto é necessário arrecadar? Lá no Senado já vamos começar a trabalhar as leis complementares. Por que a lei complementar é tão importante? Não pode ser ordinária e não pode ser decreto. Porque a ordinária é por maioria simples e por decreto é decisão unilateral de quem governa. Então não pode ser. Tem que ser complementar por maioria absoluta. É mais difícil para modificar. Tá? Essa é a regulamentação. O que é regulamentação? Olha, a cesta básica é isento. Tá, cara pálida? O que tem na cesta básica? Quais são os produtos? Tem que regulamentar isso, tem que dizer. A lei estabelece como.
A regulamentação, o quê? Tá? É disso que nós estamos trabalhando. Tá? Então é o seguinte, vai ter problema aqui ou ali? Vai. Com certeza vai. Tá? Alguns setores dizem, não, mas eu não pagava nada e agora vou pagar X. Olha, amigo, para começar, tu não vai pagar, já não pagava nada e não vai continuar não pagando nada. Porque quem vai pagar é quem consome. O que nós temos que saber? O cidadão presta serviço, ele tem uma empresa de limpeza, ele limpa vidros. Qual é o crédito dele? Se ele vai pagar uma líquida cheia, qual é o crédito? A folha de pagamento vai estar no crédito? Não vai estar no crédito. Como é que a gente faz isso? E se ele botar os 25 de alíquota cheia, alguém tem condição de pagar esse serviço dele ou não? Essa é a discussão que vai ter que ter agora. Tá? Porque todos os setores serão tributados, todos, 100%. Então, a base aconteceu com o MEI, criou, todo mundo paga pouco uma parte. O Simples vai acabar? Não, não vai acabar. Tá bom, e o Simples? No Simples vão ter uma alíquota de valor atribuído? Senão o cara do Simples fica sem crédito. Eu comprei, eu vou no mercado. Essa mercadoria eu comprei e era do Simples. Fornecedor era do Simples, não tem crédito. Como é que eu vou pagar imposto se eu não tenho crédito? Tem que ter o crédito. Tá? Então vai ter um valor atribuído, é assim que vai acontecer? É isso que nós estamos discutindo agora. Então, quando a gente tem a preocupação que a gente está vendo aqui na convenção, o pessoal do varejo, a área de serviço, que não estão gostando, estão questionando muita coisa, mas ainda nós estamos discutindo isso. Na prática, o que a gente está vendo no Senado agora é aquilo que tu falou agora, aperfeiçoar o processo e participar, até porque tu tem uma confederação das CDLs aí, que é uma força muito grande que participa ativamente em Brasília, né? Eu diria que se fosse fazer um comparativo paralelo, diria o seguinte, a decisão da Câmara é só o apito final para começar a partida. Tá? Porque ela tem pressão daqui, pressão dali, se tu conseguir, se tu vota, se não tiver eu não voto. Ali deu... Agora no Senado, para começar, não tem essa pressa. O texto está pronto, está no Senado, o Senado é a casa revisora, tem condição de discutir pontualmente cada coisa fazendo a simulação, mudando a vírgula, acertando o texto, não permitindo interpretação dúbia, tudo pode acontecer no Senado. Quando terminar no Senado, a Câmara ainda vai ter condição de fazer o exercício supressivo. O que é isso? O Senado botou alguma coisa que nós não queremos. A gente pode suprimir. Depois de tudo isso pronto, vão aprovar as leis complementares. Nas leis complementares é que mora o problema. Então seria muito importante agora no Senado, quando tu está discutindo já essa regulamentação, já ter sugestão de lei complementar. Para te saber que aquele princípio constitucional te remete a quê? E lá, quando ele remeter, como é que vai ser regulamentado? Para saber se serve ou não serve. Tá? O jogo, e no início, quando apitar, era igual para todo mundo. Mas se o juiz só dá gol para um lado... Então a importância de instituições fortes, que nem uma CNDL, as federações, participar ativamente da discussão, levar sua necessidade, mas fazer parte disso. Por que ela é muito importante? Porque eles têm técnicos qualificadíssimos, que diferente de nós, que somos generalistas, que viemos de qualquer setor da sociedade, eles são específicos disso. Tá? Se tu observares, cada vez que tu vê uma crítica feroz contra a reforma tributária, tu pergunta para o cara o que ele é e tu vai ver que ele é um advogado tributarista. Ele realmente entende muito, mas tem interesse no processo. Tá? Então eu tenho que saber se ele quer que aconteça ou não. Tá? Nós queremos a reforma tributária. Não temos a pretensão de que ela seja a melhor do mundo, mas posso te dizer, dos 40 anos que tem reforma tributária em debate no Congresso, esse é o único projeto que para de pé. Tem lógica de começo, meio e fim. É importante, até porque a gente vinha numa briga entre estados com o ICM, quando isso vai diminuir muito, vai acabar com esse negócio? Não? Acaba definitivamente com a guerra fiscal. Aliás, os estados, no artigo 19 que está lá, era 20, agora 19, eles querem a possibilidade de fazer um tributo deles. Por que ele quer isso? Porque ele quer, na verdade, a possibilidade de fazer uma gambiarrazinha. E nós temos que suprimir isso. O Estado não poderá tributar. Aliás, se o Estado brasileiro, qualquer Estado, município, Estado e União, quiser fazer qualquer tipo de incentivo para empreendimento empresarial, ele terá que fazer do orçamento, não do tributo. Interno, do município, do Estado e da União. Se ele tem dinheiro, faz, se não tem, não. Orçamento, meu. Popa dinheiro aí, gasta menos e ajuda, mas do tributo não. Fazer benéfico com chapéu alheio tu não vai conseguir. Então, a partir de agora, discussão no Senado, volta depois uma discussão no Congresso todo para implantar isso na Câmara. Isso vai levar quanto tempo? Mais ou menos. Não tem tempo definido, pode até o final do ano. E aí depois implanta 20. O Senado está falando em votar ele em novembro. Tá?
Eu acho que ela fica madura até novembro, porque agora já com o texto pronto, a gente já está trabalhando com os técnicos em pontos específicos da lei, isto, tira dali, afrouxa ali, porque como é um cobertor curto, mas tem muita compreensão já, tem muito consenso sobre a reforma tributária. Uma mensagem para a nossa comunidade, porque quem está dentro vivendo um tema que a gente está aí há 50 anos discutindo e para quem está aqui produzindo aqui fora está complicado. Chegou 2 especialistas aí. A mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tenham serenidade para tratar da questão tributária. É de absoluta necessidade ter serenidade para tratar disso. Não façam tempestade em copo d'água. Fiquem calmo, mas não fiquem despreocupado. A tua preocupação, teu envolvimento, ter capacidade de ter gente que representa o teu setor com grande capacidade técnica, significa dizer que nós possamos produzir um instrumento legal que seja realmente novo, qualificado, competente e principalmente justo com todos os setores. Olha o seu Moreno aqui, nosso deputado federal, participando ativamente aí na carga tributária, que é um tema que a gente vem falando há décadas e esperamos que melhore para quem está produzindo aí na ponta no dia a dia. É de interesse de toda uma comunidade. Acompanhe aí.